Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Eric Toledo e hoje eu estou com uma convidada aqui maravilhosa, uma mulher que mudou minha vida e não é minha mãe. É a doutora Juliana Luquim, a minha neurologista. Ela que descobriu o meu TDAH e hoje eu estou aqui, trouxe ela com o maior prazer para a gente bater um papo sobre TDAH, que vocês me perguntam bastante. Então, ninguém melhor do que ela para responder todas essas perguntas de hoje. Ju, para começar essa entrevista então, hoje, eu queria te perguntar o que é o TDAH? Então, o TDAH é um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. O TDAH ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, ele começa a acontecer durante o neurodesenvolvimento, que tem o seu início lá na nossa infância, na verdade desde a vida fetal, mas que se pronuncia mais na infância mesmo. Quais são os sintomas do TDAH? Então, os sintomas do TDAH, eles basicamente vão ser 3 sintomas: a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. E esses sintomas vão se manifestar ao longo da vida das mais variadas maneiras. Como, por exemplo, você tinha de sintoma a falta de atenção. Muita falta de atenção. Eu sinto também que eu sou um pouco impulsivo às vezes. Só que essa impulsividade ela vem e vai embora, porque eu enjoo muito rápido das coisas. Sim, isso é uma característica também, faz parte dos sintomas. A pessoa ter uma motivação inicial muito grande para realizar alguma coisa, então ela sabe o que ela tem que fazer, ela consegue até às vezes planejar aquilo, mas não consegue executar. E quando começa a executar porque tem uma motivação maior, ela não finaliza. Ai, Começa várias coisas ao mesmo tempo e não finaliza nenhuma, ou tem a sensação até que não conseguiu ir pra frente com nenhuma, né? Sim, exato. E é muito frustrante, Ju. A gente se coloca pra baixo, né? Porque a gente quer fazer, mas parece que não é preguiça. É uma coisa que parece que a gente não vai pra frente. Ju, sobre hiperatividade. Por exemplo, a criança ou o adulto, enfim, ela é hiperativa sempre ou pode acontecer de picos? Porque às vezes, Ju, tipo assim, eu saí da academia esgotado, 9 da noite. Eu tô acabado. Aí, às vezes eu chego em casa e eu acelero, eu tipo assim, caraca, agora é hora de fazer tal coisa, blá, blá, blá. Isso são picos, isso é do TDAH? Isso pode ser também do TDAH. Quando você falou assim, na infância e na vida adulta, esse é uma grande diferença entre os sintomas que podem acontecer na infância e na vida adulta. A hiperatividade na infância, ela é muito mais caracterizada como aquela hiperatividade motora, a criança que não para, aquela criança que sobe, principalmente meninos, né? Isso também é uma diferença na infância que se mostra mais entre meninos e meninas. Os meninos na infância com TDAH, eles são muito hiperativos, então é aquele menino que sobe na mesa, sobe na árvore, se machuca o tempo inteiro, né, quebra braço e tudo mais. Enquanto a menina, ela tem uma característica muito mais desatenta e muitas vezes isso faz com que a gente perca o diagnóstico da menina, porque é uma menina que fica muito mais na dela, introvertida, mas a desatenção é muito mais predominante. E isso tem uma diferença também em relação ao que a gente chama de subtipos, mas eu prefiro falar formas de apresentação do TDAH. Por quê? O TDAH ele vai ter 3 formas de apresentação. Uma delas é a predominantemente desatento, então o TDAH predominantemente desatento. A outra é o predominantemente hiperativo e tem também o subtipo misto. E ao longo da vida, isso pode ser alterado e pode ser variado também. Então, por isso que eu prefiro falar forma de apresentação, porque quando a gente fala tipo, é como se você classificasse a pessoa naquele tipo e pronto. Eu prefiro falar forma de apresentação, que isso pode mudar ao longo da vida também, ou então até em momentos diferentes, né? Muito interessante isso que você falou, doutora Juliana, porque eu me encaixo nisso, assim, eu sinto que eu tenho esses picos de hiperatividade. Agora eu tenho menos depois de adulto, eu sinto que eu tenho menos, mas às vezes eu tenho também. E, Ju, tem alguma característica assim, mais relevante que seja diferente entre o TDAH na criança e o TDAH no adulto? A própria hiperatividade, porque na criança, a hiperatividade, como eu estava até explicando antes, a criança ela vai ser muito mais aquela hiperatividade motora, física, enquanto no adulto, o adulto ele tem regras sociais, né, para seguir. Então, não dá pra gente ter um adulto, por exemplo, você tá lá na minha consulta e você começa a subir na minha mesa, começa a subir na cadeira, não consegue ficar quieto, parado, enquanto eu tô conversando com você. Sim. Então não dá. Então o adulto ele começa a internalizar um pouco mais essas regras sociais e faz com que essa hiperatividade continue ali, mas de uma forma diferente. É uma internalização da hiperatividade e faz com que seja uma hiperatividade mental. Gente, muito isso. E é aquela coisa de milhões de pensamentos a todo tempo, não consegue, né, nem organizar o raciocínio direito de tanta coisa que passa na cabeça ao mesmo tempo. Nossa, Ju,
bizarro, porque é exatamente isso. Ontem eu estava conversando com a Vicky e com o Vicente, que eu tive um insight de uma coisa 6 meses depois dela ter acontecido. Porque a cabeça é tão rápida, né? Eu acho que a gente tem o TDAH e que é difícil a gente... Eu percebo, Ju, que eu não percebo sentimentos, às vezes emoções, algumas coisas, tanto minhas, então eu faço terapia para me ajudar, quanto de outras pessoas. E isso é uma característica do TDAH, né? Também pode ser uma característica do TDAH. Essa questão de regulação emocional, da pessoa conseguir se observar, inclusive, então ter esse autoconhecimento assim, suficiente para conseguir, por exemplo, entender os seus próprios sentimentos ou os sentimentos de outras pessoas, né? Tem até aí como eu posso dizer, como se fosse uma passagem por cima, assim, de um transtorno de espectro autista, sabe? Que tem também aí uma relação. Até porque o TDAH ele também pode ter como comorbidade o autismo, né? Mas não tô falando que... É o meu caso, será? Ah, meu Deus! Não estou diagnosticando, calma, menos no diagnóstico. Mas na verdade é porque realmente esses transtornos, eles todos acabam passando pelas mesmas áreas cerebrais, sabe? Relacionadas à cognição, realmente. Então, o TDAH, ele tem muito uma relação entre o córtex pré-frontal, que é a região do cérebro mais afetada, mas que também vai fazer uma ligação com o sistema límbico, então que é o sistema da nossa cognição, que é mais relacionado às emoções. Sim. E essa alteração, nessa regulação entre eles, pode fazer com que a pessoa tenha realmente mais dificuldades relacionadas a sentimentos, emoções e até autocontrole por causa disso também. Tem classificações do TDAH, então assim, um paciente que tem menos TDAH ou mais TDAH, não sei, tem uma classificação? Olha, a classificação que existe são aquelas formas de apresentação que eu falei. Em relação assim ao grau, né, quanto que aquilo afeta ou não a pessoa, né? Aí isso não existe uma classificação oficial, mas a gente vê na prática que os pacientes realmente podem ter diferentes formas de apresentação também desse grau, né, desse nível dos sintomas. Alguns têm sintomas que vão realmente atrapalhar muito a vida da pessoa, que a pessoa não vai conseguir, nada na vida, alcançar nada, a pessoa vai entrar num looping de fracassos, assim, enquanto tem outras pessoas que vão ser afetadas também, mas que de uma certa forma elas acabam conseguindo lidar, acabam conseguindo conquistar as coisas na vida, assim, sabe? E aí até que não vão ser tão atingidas pelo transtorno. Ju, então eu seria classificado como um médio, talvez? Eu acredito que é um médio. Porque, né, lutei bastante e ainda tô conseguindo as coisas, assim. Mas sabe o que é muito engraçado? Que quando eu aprendi a ler e escrever com 4 para 5 anos, e por ter TDAH, não era para não ter aprendido, talvez? Não, o TDAH, ele não é um transtorno de aprendizagem. É muito comum o TDAH ser acompanhado de transtorno de aprendizagem, inclusive dislexia, que é uma possibilidade para você, né? Mas a gente não tem nenhuma alteração da inteligência, por exemplo. Então é uma criança que vai se desenvolver adequadamente. O único problema ela vai ter muita desatenção. E essa falta de desatenção vai fazer com que ela tenha as dificuldades escolares. Mas se é uma criança que consegue ter um apoio bom dos pais, né, que consegue ter o suporte bom da escola, consegue ter bons professores e tudo mais, a gente vai ver que ela vai, mesmo tendo as dificuldades, ela consegue passar de ano, ela pode pegar recuperação, pode ser um aluno mediano, mas que vai conseguir atingir os marcos, pelo menos acadêmicos, né? Sim. Doutora, tem algum diagnóstico, tem algum teste, teste que a gente pode fazer para poder ser diagnosticado? Então, o diagnóstico do TDAH, ele é basicamente clínico, ou seja, ele vai ser baseado nos sintomas que a pessoa me fala, das características e principalmente o que aqueles sintomas causam para ela. Então, qual o prejuízo, qual a frequência que aqueles sintomas acontecem na vida dela. O diagnóstico, então, é clínico, mas existem alguns testes que ajudam a gente, que podem auxiliar nesse diagnóstico. Existe a avaliação neuropsicológica, que é uma avaliação aplicada por neuropsicólogos, que são especializados muitas vezes até em TDAH mesmo, e que podem aplicar testes, que são testes cognitivos, que vão avaliar basicamente assim cada área da cognição. Então são testes que avaliam a inteligência, testes que avaliam a atenção, as funções executivas, que são
o principal assim, problema do TDAH, né? Então, são testes que vão mostrar objetivamente o problema da pessoa. Eu utilizo mais na minha prática clínica esses testes quando eu tenho alguma dúvida do diagnóstico, sabe? Porque eles não são necessários para todas as pessoas. Por exemplo, você não precisou passar por uma avaliação neuropsicológica. E fiz até uma história engraçada, porque assim, eu não conhecia a doutora Ju, aí fui conversar com ela, 10 minutos depois ela falou assim, olha, eu nem precisava continuar, tá? Porque com certeza você tem, mas vamos lá. Aí a gente foi, né, Ju? Porque era muito claro, assim, era muito evidente para mim, né? Todos os seus sintomas e a forma com que você me relatou tudo já estava bem evidente, assim, né? Mas, mesmo assim, existem algumas pessoas que vão precisar desse teste, né? Principalmente quando a gente tem muita sobreposição de transtornos. Então, quando é uma pessoa que tem TDAH, que tem uma suspeita forte de TDAH, mas tem também uma suspeita muito forte de transtorno de ansiedade, quando tem uma suspeita muito forte de transtorno bipolar, um transtorno depressivo. Então, quando esses transtornos acabam confluindo e causam uma certa dúvida realmente do diagnóstico, a gente opta pela avaliação neuropsicológica, que ajuda a gente a dar uma limpada mesmo, sabe? E mostra de forma objetiva os déficits e quais são as áreas mais afetadas também. Mostra exatamente assim, as áreas da cognição mais afetadas. Dos pacientes que te procuram, assim, você como neurologista, né? Quais são as maiores queixas desses pacientes? Assim, eles já chegam achando que tem TDAH, ou então, quais são as queixas que eles falam para você? Hoje em dia, como o TDAH tem sido muito mais falado, né, na internet, a gente encontra muita informação, Instagram e tudo mais, as pessoas começam a desconfiar mais, né, que possam ter. E aí acabam procurando também, isso é muito bom, porque, né, acaba procurando uma ajuda profissional para ter o diagnóstico. Mas é interessante que as pessoas, quando me procuram e têm essa suspeita do diagnóstico, elas chegam muito com uma queixa de memória. Como se, eu tenho um problema de memória, minha memória é muito ruim, eu esqueço tudo. E aí, quando a gente vai destrinchar esse sintoma, na verdade não é a memória afetada. Porque no TDAH, a única memória que está afetada é a memória de trabalho, que é aquela memória bem curta que a gente usa, que a gente acabou de ouvir alguma coisa e já tem que usar aquela informação, sabe? Essa memória está afetada no TDAH porque ela tem relação com as funções executivas. Mas a memória em si, você lembrar de coisas do passado, isso não está afetado. E aí, quando a gente vai ver, a queixa mesmo é a atenção. Sim. É a falta de atenção e, na verdade, até para já colocar um pouquinho mais sobre como que é o TDAH, né? A falta de atenção do TDAH, ela é muito mais relacionada a uma dificuldade no gerenciamento da atenção. Não é que a pessoa não tenha nenhuma atenção, sabe? Ela não tem nada de atenção, não presta atenção em nada. Não, você presta atenção em outras coisas. Tem algumas coisas mais importantes que você não consegue. Mas você consegue prestar atenção em algumas coisinhas mesmo mais pontuais. E isso porque as funções executivas é como se fosse um grande gerente do nosso cérebro e que gerencia a nossa atenção. E esse gerenciamento que está alterado. A pessoa não consegue saber em qual momento o que ela tem que prestar atenção. A gente também tem o tal do hiperfoco. Exatamente, o hiperfoco é basicamente isso que eu falei, é essa dificuldade de gerenciar mesmo a atenção. Então, quando você encontra alguma coisa que você gosta, alguma coisa que te causou mais interesse mesmo, a pessoa nessa dificuldade de gerenciar a sua atenção, ela vai hiperfocar em algo, vai conseguir colocar toda a atenção naquilo de uma maneira até ruim, porque ela deixa de focar em todas as outras coisas, e muitas vezes em outras coisas que seriam importantes. Né? E esse hiperfoco, basicamente, ele vai ser em algo que a pessoa se interessa mais. E às vezes não é o trabalho, né? Não é o que realmente faria diferença para ela. Me usando como exemplo, doutora, eu acho que a dança, que eu sempre dancei desde pequeno, foi a única coisa na vida que eu peguei, assim, e para destrinchar e que eu acho que eu vejo, assim, que eu tive um hiperfoco. Aí, assim, pensando em coisas pequenas, que me dão umas doideiras às vezes, tipo, às vezes eu abro o guarda-roupa e assim, eu preciso limpar. E eu tô atrasado do trabalho. Aí você começa a limpar o guarda-roupa, tipo, isso é muito estranho, muito doido. Essa dificuldade no gerenciamento do tempo é um sintoma também do TDAH. Então, é como se você não enxergasse quanto tempo você tem pra fazer aquilo. Você acha que naquele tempo, curtíssimo antes de sair, você vai conseguir arrumar o armário inteiro. E não vai, né? E aí vai atrasar e tudo mais. Então, essa dificuldade de enxergar o tempo mesmo. Doutor, você já pegou alguns casos sobre, depois que a pessoa foi diagnosticada, ela começa com a medicação, de melhorar o relacionamento dela com o parceiro? Sim, isso acontece muito, né?
tanto por uma questão de regulação emocional, né? Então a pessoa consegue se regular um pouco mais, consegue ter esse autocontrole, então ela fica um pouco mais regulada em relação ao que ela é impulsiva, por exemplo, então ela não briga tanto, ela não discute tanto como ela fazia antes, né? Bem de impulsividade mesmo. Mas também por conta de a pessoa conseguir se concentrar mais no parceiro também. Porque essa falta de atenção, essa falta de concentração em algumas coisas, muitas vezes ela vai estar no relacionamento em si. Então, a pessoa que não presta atenção em nada do que estava falando, que o outro falou pra você, marcou um jantar, que dia que era mesmo, não lembra que dia que era, pediu pra fazer várias coisas, passou tudo batido, não fez nada, esqueceu o que tinha que fazer, porque na verdade quando a pessoa estava falando não prestou atenção. Então isso é muito comum. E aí quando começa o tratamento, a pessoa até começa a enxergar mais essas coisas, né? Então começa a ter um maior controle sobre isso. E sobre o tratamento do TDAH, junto, geralmente, o que a gente pode fazer? Então, o tratamento do TDAH, ele tem que ser baseado em alguns pilares, né? Eu gosto de falar assim, até você fala, né, que você cumpre os seus pilares. Sim, então. são 5, depois eu compro vocês. Então, essa coisa de ser 5 não é bem isso não, viu? Às vezes pode É o que funciona pra mim, né? mas é o que funciona pra você, exatamente. Mas então, o que acontece? A gente tem que basear o tratamento, 80% das pessoas vão precisar de medicação. Então, quando a gente avalia, faz todo o diagnóstico, toda essa avaliação do prejuízo que a pessoa tem na vida por conta dos sintomas, 80% vai acabar precisando da medicação, porque a medicação realmente é como se fosse um pontapé inicial ali, é uma ferramenta muito útil para o tratamento. Além da medicação, a gente também vai precisar contar com a terapia. Para o TDAH, a terapia mais indicada, a psicoterapia, é a terapia cognitivo-comportamental. É a que a gente tem mais evidência de benefício realmente, sabe? Lógico que, às vezes, eu até recebo pacientes que já fazem terapia com outras abordagens e que vão conseguir também ver ganhos, né, ver benefícios nessa evolução. Mas eu sempre acabo indicando a terapia cognitivo-comportamental pelo benefício demonstrado em evidências, né? Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela é fundamental, na verdade, no tratamento. Por quê? É o que vai fazer com que um dia você não precise mais tomar remédio. Porque essa é uma dúvida muito frequente também. Doutora, eu vou precisar tomar remédio para sempre? Não, muitas vezes isso não vai acontecer. Por quê? Porque você vai, ao longo do seu tratamento, nessa evolução, usando a medicação por um tempo como uma grande ferramenta, mas você vai conseguindo ter uma mudança de hábitos, uma mudança de comportamentos, e isso se instalando na sua rotina, você consegue lidar muito melhor com seus sintomas. E a terapia é o que vai ajudar você a colocar essas estratégias em prática, sabe? A colocar isso como rotina, isso realmente mudar seu comportamento, para fazer com que você não tenha mais os sintomas ou então lide muito melhor com eles. Além da terapia e da medicação, nós temos também outras evidências que vão ajudar. Então, a alimentação é muito importante, a atividade física é super importante, principalmente para pacientes que têm o predomínio hiperativo, né? Então, também a atividade física vai ajudar. O sono precisa estar adequado, precisa estar muito bem regulado. Eu sempre oriento meditação, principalmente a meditação mindfulness, que é a que a gente tem também mais benefício de evidência de benefício, quer dizer. E tem também suplementação e tudo mais, mas que vão ser mais coadjuvantes nesse tratamento. Basicamente é isso. Nossa, e faz toda a diferença, porque eu tomo a medicação e aí eu vejo que, por exemplo, o dia que eu não treino, que eu não faço exercício físico, eu tenho um sono ruim. Então, no dia que eu não como, eu fico irritado. Então, eu falo que são os 5 pilares, né? Tem mais, mas é o que funciona pra mim, que é comer bem, me alimentar bem, tomar bastante água, fazer exercício, A medicação. a meditação, a terapia, a gente já falou mais que 5, mas uma coisa que me ajuda muito é o planner. Sim. Então, assim, eu vejo que até o meu sono, eu faço o planner do dia antes, então eu escrevo todas as tarefas que eu tenho que fazer no outro dia, e aí quando eu escrevo, eu consigo, parece que eu relaxo, parece que meu corpo fala assim, tá tudo bem, pode descansar, amanhã tá tudo escrito, você não vai esquecer de nada. Então isso funciona muito pra mim. Sim, mas Eric, essa é uma estratégia que é muito utilizada, inclusive, a terapia cognitivo-comportamental, ela ajuda a pessoa a implementar, né, esse tipo de estratégia também, mas isso não é uma coisa que vai funcionar para todo mundo. Sim. É uma estratégia muito boa para quem tem aqueles pensamentos intrusivos, aquela coisa de não consegue dormir porque fica pensando em milhões de coisas. Eu sempre oriento, eu falo assim, coloca no papel e tudo mais, porque é realmente isso que você falou, você vai sentir como, não, tá tudo escrito ali, então agora eu posso dormir em paz. É uma estratégia muito boa, mas como eu sempre falo, essa terapia e tanto as estratégias mesmo que a gente pode utilizar no nosso dia a dia, não só guiadas pela terapia, elas têm que dar certo na medida do que funciona para você. Sim.
Então, um planner funciona muito bem para você. Escrever as coisas funciona muito bem para você. Pode ser que para outra pessoa, ela vai precisar de, não sei, talvez post-it na parede, ela vai precisar de um mural na frente do escritório, ela vai precisar de escrever no celular, colocar lembretes, aplicativos que lembrem, sabe? Então, para cada um, tem uma forma de funcionamento diferente. Doutora, e essa onda de pessoas que não têm TDAH tomando remédio para TDAH, para performar? Eu vi até na capa da Isto É, ou da Veja, que o pessoal da Faria Lima toma muito Venvance, que é o remédio que eu tomo, que é para performar. E eu sou super a pessoa que mais fala disso no Instagram, tipo, cara, se você não passou no médico, não tem um diagnóstico, não tome esse remédio. Quais são os malefícios de você tomar esse remédio? Então, a gente tem até um estudo muito recente que saiu que demonstra que as pessoas que tomam, que não têm TDAH, né, não têm diagnóstico, que tomam os psicoestimulantes, seja o Venvance ou a Ritalina, são pessoas que não vão ter uma melhora na produtividade, afinal. Elas podem até ter uma melhora no tempo de resposta, né? Então alguma diferença ali pode até ter, mas elas no final, elas não demonstram realmente essa melhora da produtividade, que é o que todo mundo busca, sabe? E tem os malefícios. Quando a gente está falando nesse tipo de medicamento, né, que vai tratar o TDAH, como o Venvance e a Ritalina, a gente está buscando regular um pouco mais os níveis dos neurotransmissores afetados. Principalmente a dopamina, mas também a noradrenalina, no caso do Venvance, né? E quando a gente tem os níveis já normais, ou seja, uma pessoa que não tem o TDAH, ela ficando acima, ela não vai ter benefício. Ela, inclusive, pode ter muitos prejuízos, como principalmente os efeitos colaterais da medicação. Então, é como se todo mundo devesse estar nessa linha de dopamina, vamos dizer assim, só falando da dopamina principalmente, né? Então, todo mundo tem que estar nessa linha. Quando a pessoa tem TDAH, ela fica aqui, né? E aí ela vai fazer o tratamento com o remédio, ela vai pra cá. Ela não vai pra cá. Só que a pessoa que não precisa, a pessoa que é saudável, que não tem TDAH, quando ela toma medicação, ela vai pra cá. E os receptores e tudo mais, a gente acontece uma alteração realmente metabólica relacionada aos neurotransmissores e que vai fazer com que ela fique muito mais com os efeitos colaterais da medicação do que com os próprios benefícios. Porque ela não precisava, sabe? Ela não precisa desse aumento. Então esse aumento vai ser realmente prejudicial. E quando a gente fala das medicações, a gente precisa lembrar dos efeitos colaterais que elas podem trazer, né? Então as medicações, elas são, como eu falei, grandes ferramentas, ajudam muito no tratamento. Mas principalmente para quem não tem TDAH e faz uso, ou então para quem faz um uso assim indiscriminado, mesmo que a pessoa tenha o diagnóstico, mas não faz um acompanhamento adequado, é uma medicação, principalmente o Venvance, mas também a Ritalina, que ao longo do tempo, tomando, ela tem muita chance de causar uma tolerância. Ou seja, a pessoa vai precisar de doses cada vez maiores para conseguir o mesmo efeito anterior. E isso faz com que ela entre assim num ciclo de ficar aumentando dose, aí melhora um pouco, aí aumenta a dose de novo, melhora um pouco, passa esse efeito e vai nisso. Sendo que existe limite, né, gente? Então, tem esse efeito colateral também da medicação. Por exemplo, o Venvance é uma medicação que pode dar crise de ansiedade, aumenta a ansiedade basicamente só pelo fato de ser um psicoestimulante, né? Inclusive algumas alterações emocionais ele também pode causar, assim como a Ritalina. Então são medicações que precisam dessa indicação médica e também desse acompanhamento para ter realmente o benefício da medicação, né? Sem ter tantos efeitos colaterais. A mãe com a criança, você não atende criança, né? Só atendo adultos. Só adultos. Mas assim, a mãe olhando, o que a mãe tem que observar na criança para procurar ajuda em relação ao TDAH? Sim, então é aquela criança que ela vai ter muita dificuldade, inclusive até no próprio convívio familiar. Uma das coisas que a gente usa como critério diagnóstico, né, para o TDAH, é a criança ter sintomas que afetam ela em mais de uma área da vida. Não só a criança, né, o adulto também, ter sintomas que afetam em mais de uma área. Ou seja, a criança, ela vai ter uma alteração na escola, mas ela também vai ter que ter em algum outro aspecto da vida. Uma das coisas é em relação a esse convívio familiar. Então é uma criança que não senta na mesa para jantar, porque está o tempo inteiro muito agitada, não consegue ficar sentada ali, ter um almoço ou um jantar com a família. É uma criança que não consegue brincar sozinha, ou então quando brinca sozinha não brinca quietinha, sabe? Assim, é uma criança que está sempre falando, precisa estar brincando, mas subindo em coisa, lembrando, né, daquela coisa da hiperatividade. Nas meninas, é aquela menina que é muito quietinha, muito desatenta. A mãe fala uma coisa, pede pra ela fazer uma coisa, passou 5 minutos, a menina não fez, não lembra o que a mãe falou, porque não estava prestando atenção naquele momento. Então, é aquela criança que a gente percebe que tem ali alguma coisa diferente e que geralmente vai ser mais notado na escola, né? Então, geralmente já é uma queixa que professores trazem, são pais que vão ser sempre chamados na escola,
seja porque é uma criança que não para quieta na cadeira, que chama a atenção da sala, né, que causa na sala, seja porque é uma criança que nunca presta atenção no que o professor está falando. O professor pergunta alguma coisa para ela, a criança, o quê? Quem, né, falou o quê? Nem estava prestando atenção, estava desenhando, estava fazendo risquinho, né, uma coisa que você me contou, né, que você fazia muito desenho. E é aquela criança que fica ali no mundo da lua. Basicamente esse é um conceito assim que a gente usa, né? Tem até livro que usa esse conceito também, que é a criança no mundo da lua. Eu me lembro que quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos, eu cresci numa casa muito pobre, né? Que não tinha box de vidro. E aí meu pai começou a ganhar mais dinheiro e tal, e ele construiu uma casa grande e no banheiro ele colocou box de vidro. E aí a primeira vez que eu fui tomar banho nessa casa, eu pensei, se eu fechar o ralo, vai virar uma piscina. Então o que eu fiz? Enfiei muito pano de chão no ralo e liguei o chuveiro. Só que eu acho que por conta do TDAH, porque eu fiquei, de verdade, mais de 2 horas com o chuveiro ligado. E só cobriu meu pé. Então assim, como que eu não imaginei pra onde a água estava indo? Então eu fiquei brincando de bonequinho lá, distraído, sentado no chão, eu Ficava andava. no mundo da lua. No mundo da lua, 2 horas. Ju, quando eu abri o box, que eu entendi que a água tinha passado por debaixo da porta, depois dessas 2 horas que eu desliguei, eu falei, meu Deus do céu. Quando eu abri, aí tinha largado o quarto do meu irmão, a gente tinha um escritóriozinho, a água desceu a escada, entrou na sala de jantar, numa outra salinha, aí já tinha chegado na cozinha, tava tudo alagado. Aí eu pensei, não sei passar pano, tenho 8 anos, o que eu vou fazer com o rodo, não sei. Peguei todos os edredons e cobertores da casa e comecei a esticar pra casa toda, e toalha, tudo que eu podia, e pra secar essa água. Quando minha mãe chegou do trabalho à noite, tava tudo na lavanderia molhado, e ela surtou, ela deu um grito, ela chorou. E eu falei, mãe, é porque eu tava tentando limpar a casa, então eu tava tentando lavar a roupa. Né? Mentira, depois eu contei a verdade, ela riu, mas eu apanhei. Então se eu tivesse contado a verdade, não teria apanhado. Mas assim, várias coisas do tipo que a gente faz. Eu lembro, eu tenho muita memória da minha mãe. Eu, com 15 anos, ela me pediu pra fazer várias coisas antes dela ir trabalhar. E eu não fiz nada, tipo, esqueci. Então isso prejudica, eu acho que fica cansativo pra quem convive com alguém que tem TDAH, sabe? E eu só procurei você porque eu lembro que eu marquei com várias seguidoras um almoço que elas tinham comprado um curso meu, que era uma mentoria, e vieram gente do Brasil inteiro, então tinha gente do Nordeste, do Sul, não sei o que, blá blá blá, e eu tava na casa de uma cliente. E eu falei pra elas, 9 da manhã, gente, encontro vocês hoje 1 hora no restaurante tal. Aí todo mundo, ok, foi todo mundo menos eu. E aí eu esqueci de olhar o celular, nem vi, todo mundo tentando me ligar, mandar mensagem e tal. Quando passou 2 horas depois do almoço, que eu falei que eu lembrei. E assim, pra mim foi o fim, comecei a chorar muito. Eu falei assim, gente, eu tenho algum problema, não é possível, eu tô fazendo uma coisa dessa com as pessoas. Eu não sou uma pessoa ruim, eu não fiz. Eu queria almoçar com elas e acabei esquecendo, assim. Tem alguma história, sei lá, engraçada, ou mais, assim, tipo, mais trágica, assim, de algum paciente, assim, que chamou a sua atenção? Então, essas situações, né, que você falou, que aconteceram com você, são situações que você vê que acabou tendo um prejuízo grande, né? Você pode ter tido tanto um prejuízo no seu trabalho, como um prejuízo financeiro até, né? E isso era uma coisa que ao longo da sua vida acabava sempre se repetindo, né? Não foi uma vez, não foi um evento que aconteceu, né? Foram muitos até chegar aí. Eu não sei se seria uma história, assim, trágica, mas uma coisa que eu acabo vendo bastante são pessoas que não conseguem realmente concluir, principalmente vida acadêmica. Então, como eu atendo mais adultos, né, então eu consigo ver que a pessoa teve vontade de fazer faculdade, se motivou, escolheu ali alguma profissão. E um caso que eu atendi de um paciente que tinha começado 6 faculdades e não completou nenhuma. Então, assim, são 6 faculdades que a pessoa se propôs, fez vestibular e tudo mais, entrou. Porque lembra, a inteligência não é afetada, então não tem a capacidade de entrar. Mas não consegue concluir. Acaba perdendo interesse muito rápido, acaba se interessando em outra coisa, então, né, muda o foco completamente, não consegue gerenciar a atenção naquilo. E também pessoas que acabam tendo muita dificuldade em relacionamentos, muita dificuldade em emprego, começa o emprego, 3 meses no emprego, sai, ou a pessoa pediu demissão, ou então não conseguiu entregar as coisas no prazo, né? Então isso é uma coisa muito frequente de acontecer e acabou também sendo demitido. Isso é muito comum, assim, a gente ver na prática clínica. Eu não sei se você viu, mas TDAH é PCD. Ah, sim, eu vi. Isso é bem bacana, né? Até, eu não sei como é que funciona, nunca trabalhei de CLT, essas coisas, mas isso é bacana a gente distinguir, porque, por exemplo, eu fico pensando que eu teria mais dificuldade do que uma pessoa que não tem TDAH de fazer planilha, de trabalhar com essas coisas, assim, enfim, de diversas áreas. E o que você acha, Júlia, do TDAH ser classificado como PCD? Eu acho algo meio complexo, porque quando a pessoa está bem tratada, quando
quando a gente faz um tratamento, né, para quem tem TDAH, o nosso objetivo é fazer com que a pessoa funcione da melhor maneira possível. Então ela pode ter uma dificuldade, ela pode ainda ter aqueles déficits, mas ela lida muito bem com aquilo. Então é uma coisa assim bem complexa mesmo da gente conseguir, até de eu ter uma opinião sobre isso, sabe? Porque eu acredito que é uma pessoa que merece, por exemplo, quando está fazendo o Enem, ter um tempo maior para fazer a prova, porque é uma pessoa que realmente precisa daquilo, né? Então eu acredito que tem algumas dificuldades que vão precisar de um suporte a mais, falando assim de uma questão mais pública mesmo, de saúde pública, mas não sei se esse enquadramento como PCD é um enquadramento realmente necessário. Eu tô vendo na internet muitas pessoas às vezes que nem tiveram diagnóstico falando sobre TDAH, então elas falam, eu acho que eu tenho, e elas usam isso muitas vezes como muleta para justificar talvez coisas que elas façam. Eu queria saber o que você acha assim. Então, o que acontece, que a gente vê com muita frequência hoje, é uma banalização mesmo do diagnóstico, né? E aí vira até uma coisa assim, engraçadinha, sabe? Ai, você cometeu algum erro, fez algum comportamento ali inadequado e tal. Ai, meu TDAH, que fez isso e tal. Então a pessoa acaba realmente usando isso como muleta mesmo. E uma coisa que eu sempre gosto de falar para os meus pacientes quando eu faço o diagnóstico é que você não deve nem usar como muleta, porque isso realmente vai limitar a sua capacidade. Então você acha que você não vai conseguir fazer as coisas porque você tem TDAH. E não, agora que você sabe que você tem TDAH, você tem que se aproveitar disso realmente para conseguir ir atrás das coisas. Quanto mais a gente tem conhecimento sobre o que acontece com a gente, o que acontece no nosso cérebro, mais controle você tem que ter sobre aquilo. Então você tem que saber lidar melhor com aquilo, principalmente tendo essas informações realmente sobre o que está acontecendo. E a pessoa também tem que saber que aquilo não é um peso. Eu falo assim, você não tem que sentir, eu falo para os meus pacientes, você não tem que sentir o diagnóstico como um peso. Agora eu tenho um diagnóstico, agora eu tenho um transtorno. Não, pelo contrário, agora você tem que se sentir leve, porque você sabe que as suas dificuldades, a maioria pelo menos delas, são causadas por causa desse transtorno, e agora você sabe como que você tem que agir. Então agora você tem que buscar o tratamento, você tem que buscar as melhores formas de lidar com aquilo, né? Então apesar de você ter um transtorno, você tem que ir atrás das coisas, você tem que ir atrás do seu tratamento para funcionar da melhor forma possível. Ju, queria muito te agradecer por você ter vindo, topado, já fazia muito tempo que eu queria conversar com você. Eu acho que as pessoas precisam levar a sério essa coisa do TDAH. Então, como eu sempre falo nos stories, né, tipo, você mudou minha vida. E eu sou muito grato a gente ter conseguido descobrir isso. E eu espero que cada vez mais pessoas elas não se sintam intimidadas, ou então que elas não tenham vergonha de procurar ajuda. E que se for sim pro TDAH, que elas tratem, e se for não, que procurem. Às vezes eu sinto que as pessoas elas confundem estresse com TDAH, né? E a gente está numa rotina tão louca com a tecnologia, tudo tão rápido, e é comum às vezes a gente esquecer uma coisa e tal. Então, enfim, te agradecer de novo e adorei o bate-papo. E é isso, Ju. Muito obrigado mesmo. Imagina. Obrigada por estar aqui também, por ter me convidado. Eu acho que é super importante hoje em dia, como a gente tem essa difusão assim, de informações realmente pela internet, as pessoas acabam procurando mais, acabam se identificando mais, reconhecendo os sintomas em si. Mas só para terminar mesmo para falar que é super importante procurar um diagnóstico, procurar um atendimento, né? Para você se entender, para você realmente saber se encaixa ou não nesse diagnóstico, no transtorno, ou até se acontecem outras coisas com você que também podem ter solução.